Ok. Eu estive aqui a ouvir a intervenção dos colegas todos que cá interviram. Agradeço a participação deles e, sobretudo, porque também deram cá uma grande mais-valia naquilo que são cá os nossos debates que estamos a ter. O que eu vou cá fazer é simplesmente fazer uma reflexão no âmbito daquilo que nós acabamos aqui por discutir, falando, e, sobretudo, uma reflexão prática de algumas questões que foram levantadas cá pelos vários colegas que cá se encontram. Dito isto, vamos falar cá da alteração do ISPC, IVA, IRPS e IRPC. Não podia de não deixar de parabenizar a todos nós pelo dia 8 de fevereiro, o Dia Nacional do Contabilista e o Auditor. Vamos começar com a primeira reflexão em torno do ISPC, aprovado pela Lei número 9/2025, de 29 de dezembro. Vamos aqui em crer que para este caso temos a empresa do senhor João, que é um contabilista certificado, está no regime simplificado. Presta serviços de contabilidade há mais de 6 meses, no ano de 2026. Vamos colocar cá o ano de 2026 de uma forma hipotética a uma fábrica do regime normal. O que a gente aqui questiona é se pode a empresa do João prestar serviços à fábrica ABC por mais um mês. Pode haver com uma redundância num texto, mas vamos entender assim. Pode a empresa do João prestar serviços à fábrica por mais um mês, tendo este já estado por mais de 6 meses? E colocamos aqui algumas opções que eu mesmo vou fazer as questões de responder. As opções que colocamos eram no sentido de melhor exemplificarmos. Temos cá a linha A, sim, de acordo com a linha E do número 2 do artigo 3 do Código do ISPC. Quando falamos do número 2, a linha E do número 2 do artigo 3, estamos a falar de um profissional liberal prestar serviços há mais de 183 dias à mesma instituição. Naquilo que foi dito cá pelos colegas, e foi dito muito bem, nós aqui estaríamos a responder como não, de acordo com isto. Por quê? Nós não podemos aqui, a lei está a dizer agora que um profissional que esteja no ISPC não pode, por mais de 6 meses, por mais de 180 dias, 183, desculpem, prestar de forma continuada a uma determinada empresa, neste caso, quer do regime normal ou um outro regime, estar a prestar esses serviços. Entenda a lei que esta pessoa pode se inscrever na segunda categoria do IRPS ou uma outra equivalente. Ah, e, sobretudo, importa aqui salientar que se assim o tivesse que fazer a este momento, não podia fazer de forma continuada. Tinha que ser um contrato de 3, 4 meses e deveria suspender. Era só para reforçar, num cenário prático, aquilo que já haviam falado numa vertente teórica. Temos cá também, relativamente aos serviços de engenharia, a empresa ABC é uma empresa individual, se encontra na segunda categoria do IRPS. As duas empresas têm o mesmo sócio e realizam atividade comercial. Quer dizer que um sócio, além de ser sócio da empresa ABC, também é o sócio da empresa ABC Limitada, que se encontra no regime do ISPC. A nossa questão seria: a empresa ABC Limitada pode continuar enquadrada neste regime do ISPC? E trouxemos aqui o número 1 do artigo 3 do Código do ISPC para a gente analisar se sim ou não. Ou seja, um indivíduo da segunda categoria e também tem a sua empresa no regime do ISPC, se este
pode ser sócio, se a empresa ainda pode continuar no regime do ISPC. E a nossa resposta a esta é sim, porque a lei diz que só não pode uma pessoa que tenha várias sociedades no regime do ISPC. Para este caso, nada óbvio que ele possa ser sócio de uma empresa em IRPS ou IRPC, não se tratando de uma sociedade anônima, e pode, de igual forma, ser sócio no regime do ISPC. Vamos a uma última reflexão em torno do ISPC. Temos cá a empresa do mecânico que se encontra no regime do ISPC. Esta empresa vai vender serviços de mecânica e vai vender peças de acessórios de viaturas. Vocês têm reparado isso nos nossos dias. Os nossos mecânicos dizem assim: eu te dou a mão de obra, mas também te vendo aqui algumas peças para tu poderes reparar a sua viatura. E a nossa questão é: qual é a taxa de ISPC a ser paga pela empresa Bom Mecânico? E trouxemos cá algumas das opções, como quer a linha a taxa progressiva do ISPC de 3 a 5%, tomando as taxas que estão no número 1 do artigo 8, e temos cá a taxa de 10%, sendo ele um liberal não profissional. Sendo ele um profissional não liberal, ou seja, para ser mecânico não precisa de uma formação científica. A formação de mecânico não está aqui numa posição de uma ordem. Então, este é tributado a 12% de acordo com a linha B. Para este caso, nós queremos saber que taxa este indivíduo será aplicado, uma vez que ele exerce atividade comercial e, por outro lado, também presta serviços. Então, para este caso, lhe é aplicável a taxa mais alta. Não seria a taxa específica para o comércio, que pode variar de 3 a 5%, mas seria uma taxa que seria a de 12%, como o previsto na linha B do número 1 do artigo 8 do Código do ISPC. Terminamos a nossa reflexão para o ISPC e passamos para aquilo que é o nosso Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, aprovado pela Lei nº 10/2025, de 29 de dezembro. Para este caso, falamos muito bem aqui da autoliquidação do IVA ou em aquisições que a gente possa ter com não residentes. A título de exemplo, temos cá uma empresa que é residente em Moçambique, a empresa ABC, é adquirente de serviços de consultoria de uma empresa residente na África do Sul. A nossa questão é, considerando que o imposto dos serviços adquiridos pela empresa ABC é equivalente a 100 mil meticais, 100 mil meticais após convertido à moeda do rand, não é? Qual é o tratamento do IVA? Falou-se aqui que este agora tem que se pagar para a posteriormente deduzir-se. E nós trouxemos aqui de uma forma prática. Temos a linha A, liquida e deduz o IVA na declaração periódica do IVA modelo A, no montante de 16 mil. Oh, isto acabou agora. Já não fizemos isto, já não podemos fazer aquela autoliquidação tradicional. Então, a nossa resposta seria: primeiro, tínhamos que pagar o IVA a uma taxa tínhamos que pagar o IVA a 16 mil meticais, 16%, que corresponde a 100 mil, 100 mil vezes 16%, 16 mil. Na declaração de operações isoladas. É um modelo aquele amarelo que nós estamos assim já habituados a ver, e isso, de acordo com o novo normativo, o número 2 do artigo 33 do Código do IVA. E pode deduzir, nós não falamos e deve deduzir, porque se a empresa não tem este direito de deduzir, não vai deduzir, simplesmente o irá pagar e não irá deduzir. Então, pode deduzir de acordo com, e vai deduzir quanto neste caso? Os 16 mil, de acordo com a linha D do número 1 do artigo 18 do Código do IVA, que diz que para este efeito devemos pagar e
nós, assumindo a posição do nosso fornecedor, podemos pagarmos primeiro e depois recuperarmos. Vamos agora passar para o código do IRPS. Aqui trouxemos só o exercício de cada um para ter uma melhor gestão do tempo. No código do IRPS, nós aqui trouxemos basicamente que o senhor Alberto está enquadrado na segunda categoria do IRPS e o mesmo obteve aqui em cada atividade os seguintes lucros tributáveis, ou, se preferirmos, rendimentos coletáveis. E quais são essas atividades? A avicultura, ele teve um resultado negativo de -1.000. A silvicultura, ele teve 1.000 como resultado. E o comércio, 1.500. Qual o rendimento coletável está sujeito ao englobamento pelo senhor Alberto? Nós aqui chamamos que era o número 1 do artigo 26 do Código do IRPS e o número 3, que atualmente já alterado do artigo 50 do Código do IRPS. Basicamente, esta alteração que houve foi de remover o regime simplificado. Para para esta nossa reflexão, nós falaríamos que apenas as atividades de civicultura e comércio, porque estas têm um resultado positivo. Não podemos incluir cá a agricultura com um resultado negativo, de acordo com o número 3 do artigo 50 do Código do IRPS. Agora vocês podem me perguntar, esta agricultura, como é que ela ficaria? Esta agricultura, sim, temos que arranjar procedimentos para fazer a sua declaração, até forma de conservar este prejuízo. Mas note-se que este prejuízo vocês só poderão deduzir por um prazo máximo de 2 anos. Mas sobre que atividades? Sobre a atividade de agricultura e não sobre as outras restantes atividades a que o sujeito passivo está a desenvolver. Passaremos agora para o código do IRPC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Neste caso, aprovado pela Lei 12/2025, de 29 de dezembro. Ah, isto não está a avançar. Um minuto só. Não estou a entender porque que não está a avançar. Teve aqui uma paragem. Acho que pode ser talvez um problema ou da minha internet, não sei, mas só vou pedir, mas já vai avançar. Ok, já avançou. Ok, temos aqui, avançou já com as soluções, mas ok, penso que não faz mal. Vamos só ver se conseguimos regredir antes deste slide. Acho que tínhamos aqui, só estamos mesmo a 2 slides de concluirmos. Eh, Vou pedir só uma ligeira paciência. Ok, tudo bem, penso que agora já me concedeu. Ok, eu tenho aqui essas soluções que já estão aqui. Opa, tá bem? Dê-me desculpas, é a tecnologia, a internet, tudo junto que me dá estes atrasos, mas penso que vamos avançar mesmo por agora. Vamos avançar. Trago cá um exemplo da moeda digital, penso que vai ser muito interessante este da moeda eletrônica. Ok. Diz aqui, a empresa ABC dedica-se exclusivamente à prestação de serviços de moeda eletrônica. M-Pesa, Emola, Mcash. E obteve o seguinte, na sua demonstração de resultados, teve vendas, comissões recebidas de moeda eletrônica, 1.000 Metcash. Teve custos operacionais e financeiros, entre parênteses, nós pusemos fiscalmente aceites. Ou seja, todos estes custos que a empresa teve são fiscalmente aceites. Não teríamos cá o impacto nas correções para o lucro tributável, tendo assim um resultado líquido negativo de
500 meticais. Estamos a dizer que uma empresa com uma devida estrutura realmente, que a empresa abriu mão de qualquer outra atividade, simplesmente está na moeda eletrónica, alugou um estabelecimento, desenvolve de forma estruturada. E a gente pergunta, em número um, qual é a taxa de imposto a ser paga pela empresa ABC? E trouxemos aqui algumas opções. É a taxa de 10% ou é a taxa de 32%? 10% é a nova legislação. A taxa dos 32% previsto na antiga legislação. E é preciso notar que essa taxa do RPC dos 10% é uma taxa a título definitivo. Para este caso, com o novo normativo, a taxa seria de 10%, mas sobre as vendas. Qual é o efeito econômico das taxas de imposto com a reforma fiscal do RPC neste exemplo? Nós podemos dizer que é uma redução nominal da taxa de imposto para o setor de moeda eletrônica, na linha A. Na linha B, falamos que há um agravamento da taxa efetiva do imposto. E nós cá selecionamos o agravamento. Por que trouxemos cá o agravamento? Porque é preciso ver que houve uma redução, sim, de 10%, mas esses 10% não vai incidir sobre o nosso lucro tributável, não vai incidir sobre o nosso resultado líquido. Pelo contrário, incide sobre as nossas vendas, independentemente se temos prejuízos. E neste exemplo concreto, tivemos um prejuízo e sabe-se lá onde devemos desarascar os 10% para pagar as ditas comissões em moeda eletrônica. E, por fim, falamos cá que a empresa de prestação de serviços, recuperamos cá o enunciado, mas era para perguntar o que acontecerá com este prejuízo gerado de 500 se a empresa obter lucros nos próximos 5 exercícios econômicos. Serão deduzidos nos próximos 5 exercícios econômicos ou serão desperdiçados por força da atividade, de acordo com a nova redação. E nós concluímos que serão desperdiçados, porque já não se tributa sobre o lucro tributável, mas vai se tributar sobre as vendas. Então, todos esses prejuízos serão desperdiçados, o que complementa com o nosso dizer que haverá um agravamento. Guys, muito obrigado a todos. Bastou